É isso aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Maro Silva. Hoje nós vamos falar sobre um tema complicado que vem acontecendo aí nas redes sociais e no mundo digital em geral. Nós vamos falar sobre cancelamento, vamos falar sobre liberdade de opinião e também vamos falar sobre regimes totalitários como nazismo, fascismo, socialismo e comunismo. Antes de começar o vídeo, eu te convido, ou melhor, antes de começar a debater a pauta aqui no vídeo, eu te convido a você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Também convido a cada um de vocês a compartilhar o nosso conteúdo para aumentar aí a relevância e também deixar aquele comentário legal e fazer, aquele gesto que todo mundo já sabe, daquele joinha para aumentar aí o nosso engajamento. Você que não gostou, pode deixar o seu dislike também, isso ajuda a gente a melhorar. Vamos lá então agora, sem mais delongas, para a pauta de hoje, que é complicada e esse vídeo pode ficar um pouco comprido, então eu quero ser o mais sucinto possível nessa análise. Vamos lá então. O vídeo de hoje eu quero começar falando sobre liberdade de expressão. Até onde a liberdade de expressão vai? Nós já tivemos vários casos complicados sobre liberdade de expressão aqui mesmo no Brasil. Vou me manter aqui no nosso país para que a gente não saia muito do eixo. Teve aquele caso de um humorista que fez uma piada com a Kelly Key, com o bebê dela. Eu nem vou repetir aqui a piada de tão de mau gosto que foi essa piada. Eu nem vou falar ela aqui, mas você pode pesquisar aí depois. Você vai encontrar lá essa piada que foi realmente terrível e ele foi inclusive demitido se não me engano, da Bandeirante, onde ele trabalhava. Bom, pessoal, por que eu estou falando, relembrando esse caso lá de trás? Ele era um humorista, se sentiu no direito de fazer uma piada que era realmente uma piada terrível, uma piada infame, e acabou ali sendo processado e perdeu o processo, inclusive. Isso foi realmente complicado naquela época, e hoje algo também complicado está acontecendo, que é o cancelamento de pessoas. Como assim cancelamento? A pessoa diz algo que desagrada uma parte da sociedade e ela logo é cancelada por essa parte que foi desagradada. Essa pessoa começa a ser achincalhada, começa a ser o seu conteúdo deletado das redes sociais, e tudo isso fica abarcado num emaranhado, num entrelaçado e complicado mundo digital cada vez mais, vamos dizer assim, aprofundado na sociedade humana. Eu quero chamar a atenção para você aqui sobre os casos Monark e também Adrilles Jorge. Bom, para quem não sabe, Monark é um apresentador do Podpah, né? Ali do Flow, melhor dizendo. Podpah é um outro podcast do meu amigo Iago Lúcia. Esse Flow Podcast, ele é bem polêmico, faz entrevistas com pessoas também muitas vezes polêmicas e tal. E ele resolveu ali defender que deveria se existir um partido nazista, já que do outro lado existe, inclusive aqui no Brasil, existem partidos socialistas e comunistas, isso mesmo, PCO, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, não me lembro agora. A gente tem siglas como PT, PSOL, PCO, partidos que fazem parte aí dessa roda, onde incluem ali partidos de esquerda, extrema esquerda, partidos socialistas, comunistas, como uma coisa normal. Olha só, eu acredito no seguinte, que ele realmente não estava num dia legal, mesmo porque depois que ele defendeu ali o partido, a criação, a
a divulgação, ou melhor, a criação mesmo ali de um partido nazista, ele não tinha caído direito a ficha do que o que fez. Quando foi depois, ele gravou um vídeo se retratando. Gente, a história é o seguinte. Durante uma entrevista ali no podcast dele, ele usou um raciocínio lógico. Eu devo confessar que é lógico. Se o comunismo e o socialismo, que é uma ideologia extremista e prega a morte dos rivais e coisa e tal, então, logo, o nazismo também deveria ter. Bom, essa é um tipo de lógica. Porém, se você para analisar o quão destrutivo, o quão terrível foi o nazismo, essa possibilidade, assim, por uma questão de humanidade mesmo, respeito às vítimas, em especial os judeus, que foi o povo que mais sofreu com isso, essa possibilidade nem deveria ser cogitada. Pelo contrário, eu particularmente acredito que todas essas ideologias destrutivas, nazismo, fascismo, socialismo, comunismo, deveriam ser criminalizadas no Brasil. O fascismo, o nazismo já são criminalizados no Brasil e assim devem continuar. Essa é a minha opinião. O socialismo e o comunismo também devem entrar nesse balaio. Eu lembro da live que eu fazia junto com Isaac Grancelli, lá no canal Isaac Grancelli. Aliás, recomendo, principalmente para quem gosta de artes marciais, um prato cheio, um canal super legal. Ele tem um outro canal também, o Soberania do Brasil. Essa live que a gente fez foi no canal Soberania do Brasil. Olha, eu tava falando com ele que não é legal essa questão dos extremos, nem da extrema esquerda, nem de uma extrema direita, porque se de um lado tem o comunismo, do outro tem o nazismo. Só que eu parei para dar uma estudada depois dos casos Adrilles e também Monark, e realmente eu percebi que não é bem assim, que o nazismo não é necessariamente uma ideologia de extrema direita. Eu já tinha ficado com a pulga atrás da orelha quando Moisés do Pátria e Defesa já tinha falado alguma coisa nesse sentido, e eu naquele momento não pesquisei, mas depois desses casos eu comecei a estudar um pouco mais profundamente e olha só, até mesmo a sigla do nazismo, eu não me recordo agora exatamente, depois eu vou até fazer um vídeo mais aprofundado sobre o assunto, mas a sigla fala de social. E o nazismo, para quem não sabe, muito daquilo que é implantado lá vem, a ideologia daquilo vem de onde? Do Partido Socialista, ali do partido, daquele lado do comunismo. Digamos que nazismo e comunismo, como diz o pessoal, são farinha do mesmo saco. Nesse caso do Monark, ele defendeu uma liberdade extrema de expressão de uma forma irresponsável, até eu diria, e acabou gerando toda essa polêmica, né, que culminou inclusive na demissão ali da direção do seu podcast. Bom, eu não acredito que ele seja nazista, eu vou deixar logo aqui bem claro. Não acredito que ele seja nazista, até porque depois ele grava um vídeo e dá pra ver que ele tá até abatido, arrependido da besteira que falou. Pede desculpas, em especial para os judeus, para a comunidade judaica, e deu pra perceber que ele tá realmente arrependido daquilo que falou. Então, pessoal, eu quero deixar agora esse assunto para começar o próximo. Bom, só para concluir aqui antes que eu esqueça, lembrando que ele foi demitido, ou seja, ele foi cancelado de certa forma. E quem ainda não assistiu a resenha que eu fiz sobre a série Black Mirror, Nosedive, tradução literal ali, queda livre, assista essa resenha, que muito daquilo que aconteceu lá naquela série já está acontecendo aqui
no nosso mundo real, digamos assim, e essa questão dos cancelamentos ela está presente lá. Agora sim, vamos para o próximo assunto da pauta, que é o caso Adrilles Jorge. Bom, pessoal, o Adrilles Jorge, para quem não sabe, é um comentarista ali da Jovem Pan, e eu até gosto bastante dos comentários do Adrilles Jorge, tenho pontos de vista muito parecidos com ele em 98, 99% ali das coisas que ele fala. Ele é um comentarista bem entusiasmado, às vezes até passa um pouco do ponto, e é aqui que eu quero conversar com vocês. Durante um dos programas, ele estava dando a sua opinião, durante um programa ali da emissora Jovem Pan, e o que aconteceu? Adrilles Jorge estava falando justamente contra a ideologia nazista, contra o partido do bigodinho, como diz o pessoal por aí. E ali o apresentador vai encerrar o programa e ele tá ali falando. O Adrilles ele gosta realmente bastante de se comunicar, bastante de falar, e ele vai e faz um gesto, dá um tchauzinho ali meio estranho, e o pessoal logo acredita, logo faz uma associação daquele gesto que ele fez com o gesto nazista, com uma saudação nazista, que era a saudação ao próprio líder da Alemanha. Eu não posso aqui falar o nome, senão talvez eu tenha até que retirar o vídeo do canal. Mas o que acontece? Essa saudação do partido da Alemanha lá dos anos 20, 30 e 40, o que acontece? Ele fez um gesto que realmente lembrava aquele gesto da saudação ao líder nazista, e logo uma parte das pessoas associou aquilo com a imagem dele ser, ao fato de eles acreditarem que ele seja um defensor do nazismo. Assim, o que pesa contra o Adrilles nesse caso, o fato ali dá a impressão que o próprio apresentador, assim que vê o Adrilles fazer aquele gesto, o apresentador assim vira e fala alguma coisa, eu não lembro bem direito, mas algo como inacreditável, alguma coisa do tipo. E outra coisa que pesa também, assim, eu não sei se eu enxerguei isso direito, mas parece que o próprio Adrilles, depois que ele faz o gesto, ele dá um sorrisinho assim meio sarcástico. E muita gente interpretou isso da seguinte forma, que o Adrilles, ele é mesmo um nazista, tal, o que eu não acredito muito nessa possibilidade pelo seguinte, porque pelo histórico dele, ele sempre comentou, sempre bateu na tecla de que o nazismo é algo terrível, o fascismo, o socialismo, o comunismo, todos esses regimes cruéis e totalitários, ele sempre disse o que eles de fato são, regimes cruéis, totalitários, que não deveriam ser legalizados, que não deveriam voltar, enfim. Ele sempre fez esse tipo de comentário, inclusive o que corrobora mais para isso, mais para acreditar ainda mais confiança nessa possibilidade, é a questão de que, segundos antes ali, o Adrilles estava fazendo uma defesa ferrenha contra o partido lá do bigodinho, contra os nazis. Então o que acontece? Uma outra parte interpretou da seguinte forma, que aquele sinal lá que ele fez, aquele gesto de tchau, na verdade, ele estava fazendo uma espécie de zoeira ali, uma espécie de brincadeira, uma espécie de zoação com um sinal, com um gesto ali que era feito pelo próprio líder alemão. E igual tem gente que zoa o bigode lá do Adolf, né? Tem gente que zoa
assim, os trejeitos, muita gente interpretou como se ele tivesse feito ali uma zoação com essa saudação. Eu realmente não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mais tarde, um pouco, depois que ele foi, inclusive, cancelado, que ele foi demitido e tal, ele fez um vídeo e fala o seguinte no vídeo. Ele diz que é uma perseguição, uma guerra. Bom, disso a gente realmente já sabe. Existe uma guerra cultural, uma guerra política, uma guerra geopolítica, na verdade, uma guerra híbrida contra o Brasil, especialmente contra o pessoal da direita, o pessoal conservador e tal. E ele diz que essa foi mais uma perseguição, que interpretaram completamente errado o gesto que ele fez. E aquele gesto, na verdade, era um tchauzinho que ele sempre dava quando terminava todos os programas, só que foi um gesto realmente meio estranho. E a galera caiu em cima, aquela galera mais à esquerda caiu em cima ali do comentarista Adrilles Jorge. Ele inclusive falou, se alguém achou que aquele gesto fosse algum tipo de referência, até mesmo uma brincadeira ou zoação por parte dele, ele até pediria desculpas por isso, porque de forma alguma ele faria uma coisa daquelas com uma brincadeira, uma zoação, vamos dizer assim, com essa coisa que é tão séria, que é o nazismo e tal. Bom, ele sempre me pareceu uma pessoa séria, uma pessoa honesta. Eu vi aquele vídeo e confesso que é um vídeo meio estranho, um vídeo meio estranho mesmo. E assim, eu não vou fazer nenhum juízo de valor. As imagens estão aí na internet. Eu até pensei em trazer, colocar aqui para vocês, mas a questão é que a Jovem Pan ela é muito complicada nessa questão de direitos autorais. Então, como o vídeo foi gravado pela Jovem Pan, eu preferi não trazer. O vídeo do Monark vocês podem encontrar aí na internet. Eu também resolvi não colocar aqui por conta das coisas que ele fala, são realmente coisas muito complicadas, e em respeito às pessoas que tiveram algum tipo de trauma nesse sentido, em especial a comunidade judaica, eu preferi também não colocar esse vídeo. Mas é o seguinte, vocês conseguem encontrar na internet, se dá uma pesquisadinha aí. Eu quero deixar aqui bem claro o seguinte, eu não estou condenando nenhum nem outro, mas também não estou aqui passando a mão na cabeça de nenhum nem outro. O que acontece é o seguinte, se tanto o Monark, que eu coloco, vamos dizer assim, em um balaio, e o Adrilles eu coloco em outro, se algum dos dois realmente errou, eu peço a Deus, né, que seja feita justiça da melhor forma possível, que eles se retratem, se for o caso. Eu não acredito, por exemplo, em cadeia, eu acho um pouco excessivo até. No caso do Adrilles, inclusive, eu nem acho que ele cometeu alguma coisa errada, mas é aquele tipo de coisa. É uma opinião minha. Acho que a gente ainda pode dar opinião aqui, né? Né, pessoal? Enfim. No caso que a gente está falando agora do Adrilles Jorge, para encerrar, eu quero dizer o seguinte. Pelo histórico do Adrilles, eu tenho a tendência a acreditar de que ele não é nazista, não é nada dessas coisas aí. Ele sempre foi irreverente e às vezes um pouco excêntrico, então eu até sou levado a acreditar um pouco que talvez ele tenha feito uma zoaçãozinha ali. Igual, por exemplo, quando uma pessoa tem um trejeito assim bem característico, você vai lá e faz aquela imitação do trejeito dela para poder fazer uma zoaçãozinha e tal. Eu até acredito nessa possibilidade, mas ele foi enfático, disse que não tinha feito brincadeira nenhuma e tal. E fica aí a dúvida no ar. Eu não sei. Agora, eu acredito na índole dele, acredito que ele não é uma pessoa ruim, eu tenho certeza,
pode-se dizer assim, pelo que ele falou, a não ser que ele fosse uma pessoa muito cara de pau, aí a defesa que ele faz contra os regimes nazista, fascista, socialista, comunista e depois fazer isso, ele teria que ser muito cara de pau. Eu não acredito nessa possibilidade, mas assim, fica aí o meu comentário. Eu acredito que tanto o Adrilles quanto o Monark, eles não são nazistas, coisa nenhuma, e foi só, vamos dizer assim, um momento estranho. No caso do Monark, inclusive, parece que ele estava sob efeito de álcool. Ele mesmo gravou o vídeo dizendo que estava bêbado, que falou besteira, que defendeu algo que era indefensável, né? No caso do Adrilles, ele, como diz o pessoal, chorou de pé junto, que não era aquilo que o pessoal tinha interpretado mal. Meu ponto de vista, dou o benefício da dúvida, acho que eles não são esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, e segue em frente. Bom, gente, chegando aqui na parte final desse vídeo, a gente falou aqui sobre a questão da liberdade de expressão, sobre essa questão da opinião. Eles estavam dando ali, de certa forma, uma opinião. Tem lugares, por exemplo, igual os Estados Unidos, aonde as pessoas têm uma liberdade tão grande que podem defender até mesmo o nazismo ou o fascismo. Só que o que acontece? Tem coisas que são tão terríveis, tão cruéis, tão destrutivas para a humanidade, que será que é realmente bom que se possa defender esse tipo de coisa? Por exemplo, existem partidos aqui no Brasil, partidos de esquerda, que defendem bandidos. Será que é legal a gente defender que bandidos estejam no meio de nós aí andando para cima e para baixo, saindo naquelas famosas saidinhas de final de ano, saidinha de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães? Até onde a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, ela pode ser realmente aceitável, vamos dizer assim? E aqui a gente cria um problema, meio que um paradoxo, porque você pega as atitudes do STF, por exemplo, Superior Tribunal Federal, ou Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, que tem cerceado liberdades de expressão. A gente vê prisões políticas no Brasil, cancelamentos do salário de pessoas que trabalhavam. Você vê, por exemplo, a Bárbara do Te Atualizei, que coisa absurda que foi feito com ela. O trabalho dela foi impedido de ser monetizado, ela sobrevivia de certa forma ali com aquele dinheiro. E o que acontece? Ela foi impedida de dar sua opinião no canal dela. Então fica uma discussão realmente complexa, essa questão da liberdade de opinião. Diz aí você, eu estou deixando aqui em aberto para você. Você acha que a liberdade de opinião ela deve ser realmente irrestrita, falar de qualquer coisa, defender até mesmo regimes cruéis e totalitários como foram o fascismo, nazismo, socialismo, comunismo? Ou você acha que coisas como os absurdos feitos pelo STF devem continuar? Pessoas que deram uma opinião e aí de repente são presas ou impedidas de falar ou impedidas de receber o soldo ali, o salário pelo seu trabalho. Ou você tem uma opinião assim mais meio termo, não sei. Eu penso da seguinte forma, para encerrar aqui. Eu acredito que a opinião ela deve ser livre, independente se você gosta dela ou não. Independente da minha opinião ser diferente da sua opinião ser diferente da minha, eu acho que deve haver um respeito. Eu, por exemplo, eu tenho minha opinião sobre várias coisas, sobre pontos de vista de política, de geopolítica, estratégia, de ensino, ou seja, de várias coisas diferentes. Eu tenho o meu ponto de vista.
você pode concordar com ele ou não. Agora, a partir do ponto que eu defendo uma coisa danosa, uma coisa nociva, por exemplo, o nazismo matou milhões de pessoas. Então, defender essa coisa, eu acredito que seja errado. O socialismo, da mesma forma, matou ainda mais do que o nazismo. Então, se for olhar pela lógica, é mais errado ainda defender isso. A questão é que nós temos partidos socialistas no Brasil, então eu acho que deveria criminalizar tudo isso. Essa é minha opinião, eu defendo isso. A criminalização tanto do nazismo quanto do comunismo, mas enfim. Bom, esse vídeo ele já está ficando um pouquinho grande. Eu quero dizer o seguinte para você. Quando eu falo aqui da liberdade de expressão, liberdade de opinião, não é uma questão de defender qualquer tipo de absurdo. Por exemplo, teve gente que defendeu a morte do presidente Bolsonaro. Sou completamente contra isso. Eu acho que a pessoa deveria responder por isso e talvez até ser presa. O presidente ele já recebeu uma facada, ele teve um atentado, quase morreu. E aí uma pessoa vai lá, faz uma cabeça ali, uma espécie de bola com as formas da cabeça do presidente e joga para os cachorros se refestelarem, como estava lá na publicação. Ainda antes tinha jogado bola com essa cabeça ali, coisa mais horrorosa. Olha, eu acho que esse tipo de coisa incentiva a violência. Assim como incentiva a violência, essas defesas aí de criação de um partido lá do Bigodinho e essas questões aí de defender soltura de criminosos. Eu sou completamente contra todas essas coisas. Eu não acho que a sociedade vai ficar melhor soltando bandidos. Eu não acho que a sociedade vai ficar melhor criando partido nazista. Eu não acho que a sociedade vai ficar melhor com partidos socialistas. Eu acho que isso também, já falei aqui, mas eu vou repetir de novo. Todos esses istas aí deveriam ser criminalizados. O que acontece aqui no Brasil é porque hoje em dia está muito complicado você dar a sua opinião. Você vê que existem até palavras que têm que ser evitadas para poder o vídeo continuar na plataforma, que no caso é o YouTube. Mas se você parar para pensar, nossa liberdade de expressão está cada vez mais condicionada. Ela está cada vez mais apertada, exprimida. E assim, uma coisa é eu vir aqui e trazer dados e falar, por exemplo, durante o governo nazista, a Alemanha, de certa forma, ali recuperou o orgulho do povo alemão, reestruturou a economia alemã, fez o povo alemão fez a nação alemã ser uma nação forte, poderosa novamente. Gente, isso é um fato. O problema é se eu chegar aqui e começar a dizer que esse regime foi bonzinho, que ele foi isso, foi aquilo. Não, não foi. O fato desse regime ter restabelecido coisas que são boas no país onde foi instaurado, no caso a Alemanha, não significa necessariamente que aquilo era uma coisa boa, não significa que eles eram bonzinhos. Pelo contrário, um bando de sanguinário. Todos esses istas aí, um bando de sanguinários. Essa que é a realidade. Então vamos tomar cuidado e não dar margem, né, a interpretações erradas. E para confirmar aqui mais uma vez, para não ter nenhum tipo de mal entendido em relação a isso, eu sou a favor que se criminalize sim, sou a favor da criminalização e que se
elimine qualquer partido que seja fascista, nazista, socialista ou comunista no Brasil. Tanto é que os povos que foram oprimidos por esse tipo de ideologia não querem nem saber disso. Pergunta para um polonês se ele quer nazismo lá no país dele, pergunta para um polonês se ele quer socialismo no país dele. Ele vai te responder que não quer nem saber disso, porque ele sabe o quão danosas são essas porcarias aí. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Papai do Céu assim nos permitir. Valeu, gente. Fui!